Olá, povo de Deus, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, 29 de outubro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 5, de 21 a 33 e Lucas 13, 18 a 21. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador de seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Estamos na parte parenética da carta, ou seja, onde o autor exorta os cristãos a viverem de acordo com o seguimento de Jesus. A leitura fundamentalista do trecho de hoje provoca arrepios a ouvidos feministas mais afinados. Submissão é uma palavra muito forte. A insistência na submissão da esposa deve entender-se no contexto da sociedade patriarcal e machista, em que a supremacia do homem era indiscutível e a mulher era considerada propriedade do marido. Lendo o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, onde temos o Código da Aliança, na síntese do Decálogo, entendemos bem esse contexto. Vejamos: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nada do que pertença a teu próximo. Percebe-se claramente que a mulher está no meio de outras propriedades do homem, ao lado do gado e dos criados. Nesse contexto, a mulher pertence ao homem como qualquer outro objeto de sua propriedade. Porém, o que é que avança o nosso texto? Também é visível que do marido é exigida uma nova postura. Amor à sua mulher como ele ama o seu próprio corpo. A relação de Cristo com a igreja, com sua cabeça, e o amor de Cristo à igreja são os parâmetros que devem normatizar a vida do casal. Podemos dizer que, lendo o texto todo, constatamos, no mínimo, um paradoxo, pois onde há amor não deve haver submissão. Se o marido ama realmente sua esposa, entre eles não pode haver submissão, e sim relação de companheirismo. Assim se entende muito melhor a conclusão de nossa perícope de hoje. Por isso o homem deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Na prática, esse deixar pai e mãe é para os dois lados da relação conjugal. A mulher também precisa deixar pai e mãe.
esse deixar precisa ser entendido muito bem. Percebe-se que quando o casal deixa que as famílias interfiram no seu relacionamento, as complicações são notórias. Os dois, como uma só carne, devem ter a chance de estruturar a própria vida sem interferências das famílias, do homem ou da mulher. É bastante cultural o conflito entre nora e sogra, pois a mãe do filho homem muitas vezes pensa que outra mulher não cuida do seu filho como ela. Bem, nosso texto nos permite dizer, onde há amor, não precisa haver submissão, mas sim respeito e companheirismo. Como termina o nosso texto de hoje? Cada um ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Lucas 13, 18 a 21, Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. E Jesus disse ainda, mas com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Segundo o esquema do Evangelho de Lucas, Jesus está fazendo o seu caminho rumo a Jerusalém. Trata-se de uma subida que indica um crescimento em vários sentidos. Subir geograficamente a Jerusalém, mas subir como crescimento do conflito entre Jesus e os poderes da Palestina do seu tempo. Crescimento ainda da expressão do reino de Deus, cada vez mais explícito na vida e prática de Jesus. Nos 4 versículos de hoje temos 2 pequenas parábolas, comparando o reino de Deus com um pequenino grão de mostarda e com uma pequenina quantidade de fermento, exatamente na contramão da expectativa dos seus compatriotas. Jesus compara o reino com coisas pequenas e insignificantes, enquanto todos esperavam coisas grandes e triunfalistas. Jesus apresenta a sua proposta, cravadas na humildade e na simplicidade. Quando esse texto foi lembrado e escrito, a comunidade passava exatamente pela situação da pequenez e fragilidade. Quem ia querer assumir essa proposta praticamente de anonimato num mundo tão conturbado? Os seguidores de Jesus teriam que entender que tudo começaria quase que invisível, como o fermento na massa, mas teria uma força transformadora inigualável. Assim foi com a proposta de Jesus. Nada de ostentação, nada de triunfal, mas transformador e decisivo na vida de quem a abraça. Na caminhada conturbada de nossa vida cristã, podemos receber a comunhão eucarística como um fermento, como um abrir-se ao efeito que Cristo provoca em cada um de nós. É transformar-se em cidadão do reino de Deus, testemunhando o Evangelho em todas as dimensões da vida. Esse reino, sem ostentação e triunfalismo, tem um sinal claro na história: o anúncio da boa nova aos pobres. Quando lemos o Evangelho, encontramos um caminho a seguir em direção ao reino. Tomarmos pelas mãos os pobres e os enfermos, àqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, àqueles que não têm com que retribuir. Não devem subsistir dúvidas, nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Hoje e sempre os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles
é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Como nos dizia Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique com os pobres. Um beijo no seu coração.